Hoje, dia 25 de março de 2026, estamos ao vivo com o nosso irmãozinho Luiz Henrique de Almeida, na Estrela d'Alva da Sociedade Teosófica no Brasil, e esse ano aniversaria. Ela está completando 30 anos de existência e será uma grata satisfação poder recebê-lo aqui na nossa festa de celebração. Isso vai ser provavelmente no dia 25 de abril de 2026, às 19 horas, na sede da loja Estrela d'Alva. Bem-vindo, Lauro, bem-vindo, Silvio, que está aqui ao vivo, bem-vindo, irmãozinho Luiz Henrique. Nós vamos conclamar vocês agora para uma posição relaxante, de conforto, respirando profundamente, alinhando os nossos chakras. Vamos visualizar uma luz azul que ela possa harmonizar o ambiente, a fim de que nenhuma luz e nenhuma energia diferente dessa nossa possa adentrar esse ambiente. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade, fundada para ser um canal para os seus serviços. Possam eles inspirá-la com a sua sabedoria, fortalecê-la com o seu poder e vitalizá-la com a sua atividade. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir o seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento. Que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Que os mestres de sabedoria e compaixão, que os anjos, que os auxiliares invisíveis possam estar conosco nesse momento de luz, de união, onde nós todos reunidos, juntos diferentemente, formamos uma egrégora de harmonia, de paz e de amor. E nesse momento nós enviamos para o mundo, para o planeta, essa energia de paz, de força, de coragem aos oprimidos, além de defesa daqueles que são injustamente atacados, e mira constante nos ideais de progresso e perfeição humanos. Eis a escada de ouro, por cujos degraus podem o aspirante galgar o templo da sabedoria divina. Que a Nossa Senhora, que os anjos, que os seres de luz possam estar conosco nesse momento.
harmonizando-nos, purificando-nos, curando-nos, alinhando os nossos chakras, curando as nossas feridas das almas, impossibilitando qualquer manifestação de patologia. Assim seja. Com a palavra, nosso irmão Luiz. Boa tarde para todos. Preciso só de um momento para a gente poder disponibilizar a tela. E, igual aconteceu a primeira vez, eu preciso que o host me dê essa capacidade. É você, TT? Não, não Por algum consigo. motivo eu estava colocando antes e agora eles precisam me autorizar a compartilhar essa reunião. Calma. Vou tentar aqui, tá, Luiz? Tá bem. Host. Aqui. Acho que agora vai dar. Isso. Aparecendo aqui. Pronto. Apareceu. Todos estão. Isso. Todos estão compartilhando a página inicial? Sim, Ok, gente. Então, sei que todos estão aqui. A gente vai fazer uma lembrança bem rápida, 5 minutos só do que foi feito, tá? O objetivo é não nos perdermos nos detalhes, mas ao mesmo tempo não esquecê-los, porque são os detalhes que fazem a diferença. Lembrando então que a nossa proposta foi um estudo sistematizado. Então, não estamos passando como resumo pelo livro. A gente está se atendo a detalhes que consideramos significativos. E a partir daí, detalhando essas informações, trazendo citações de outras fontes, para que a gente possa apreender melhor o conhecimento que existe naqueles detalhes. O objetivo é mudança comportamental individual. Então, se terminarmos o livro da mesma maneira que nós estávamos no início, não atingimos o objetivo. Ainda que não consigamos colocar tudo em prática, o que é humano, aceitável, previsível, que alguma mudança se estabeleça nos nossos comportamentos para que isso nos motive a voltar a ler de novo, se não essa obra, outras, e cada uma delas trazer mais um tijolinho na construção de nós mesmos, que é o nosso objetivo maior nessa vida. Foi feito um sumário só para orientar os estudos, uma pergunta para nortear todas as nossas pesquisas, com as respostas. De uma forma geral, o que se busca é auxílio, ó, precisamos de ajuda, para que o nosso caminho seja menos errante, para que a gente se equivoque menos, aprenda com as orientações daqueles que nos superaram em conhecimento, experiência, vivência. E para isso, a gente pesquisou essas normas de ação em diferentes fontes, para que no ritmo de cada um a gente mude o nosso comportamento, até o nosso caráter. Lembrando que a tarefa do teósofo é transformar a teosofia em experiência prática, experiência de vida. A gente citou a escada de ouro por ser tipicamente da teosofia e algo digno de estudo para ser feito no futuro. Certamente
a TT tem colocado isso nos planejamentos dela. E depois chegamos no ocultismo prático, que foi a obra escolhida. Lembrando que existem outras que seguem um caminho análogo, com as suas diferenças, pelas vertentes que escolheram, mas análogo no sentido de mostrar normas de conduta que tornam o homem melhor. Escolhemos o ocultismo prático, fizemos uma passagem sobre o seu histórico e depois escolhemos uma forma de estudar, que seria identificar as citações da autora, Helena Blavatsky, e a partir daí passar o dia meditando naquela citação, de forma que se desse o que a professora Lucilena Galvão fala quando você está consciente de como está vivendo. Quando você se abstém da primeira resposta que vem à mente e você escolhe a resposta que vai dar, seja em forma de pensamento, forma de palavra ou ação, essa segundo pensamento, palavra ou ação tende a ser aquela que não pertence à sua personalidade superficial, e sim ao seu eu interior, que reflete de uma maneira mais clara o seu caráter e os seus valores. Enquanto a personalidade ela age conforme o ambiente e os grupamentos que nós nos encontramos, a segunda resposta, ela já se aproxima mais uma resposta interior, mais caracterizada pelo valor pessoal nesse questionamento, nessa resposta. Então, se essa primeira leitura já servir para a gente usar mais as segundas, as terceiras respostas, não a primeira, a reação já vai ter valido a pena. Lembrando, então, que o livro começa com sugestões práticas para a vida diária, que são atitudes e procedimentos ao acordar, ao se alimentar, ao se banhar e ao dormir. Ao acordar, lembremos que é pedir para que a humanidade seja regenerada espiritualmente, que aqueles que estão lutando pela verdade sejam encorajados e trabalhem com mais ardor, que obtenhamos sucesso, que obtenham sucesso e sejam fortalecidos. E nós sejamos fortalecidos no combate à sedução dos sentidos. Já começa o dia com essa predisposição. Lembrando que se a gente continuasse com essa predisposição durante todo o dia, a gente agiria como aquele semeador da parábola da Bíblia, em que ele sai com uma semente para plantar e resiste a todas as intempéries e dificuldades, e no final ele consegue plantar na terra adequada e elas produzem 100 por um. Seria mais ou menos isso. As ideias que nós plantamos logo no início, se elas resistirem ao dia inteiro, elas certamente vão frutificar para a gente. Depois falamos ainda sobre a mentalização no nosso mestre, nas suas características e também nas nossas fraquezas de caráter, para que permitisse que nós mudássemos essas características durante o dia. Isso é todo dia. Os especialistas informam que depois de, acho que são 30 dias seguidos de uma prática, ela já se transforma num hábito. E o hábito é uma maneira da mente economizar energia, porque ela não pensa mais para agir. Ela simplesmente repete um padrão já estabelecido, automatiza. Apesar da reflexão ser o contrário da automatização, mas pelo menos o sentar, iniciar a meditação seria automatizado. A partir daí, a gente tomaria as rédeas novamente, o controle, e faria a nossa reflexão. Tá? Essa é uma das propostas iniciais do livro. No banho, cuidar para que a água limpe as impurezas do corpo, mas por meio da consciência, da concentração, do pedido, do, da mentalização nas ondinas, que no livro O Caminho A Vida do Iniciado fala também com clareza, mas em outras publicações também fala, na concentração e no pedido para as ondinas, para que as impurezas da nossa alma, os diversos corpos, também sejam levados com a água. E depois começam
as práticas para a vida diária, que é o foco dessa apresentação e do livro, que são as famosas citações. Quem lê o livro como se fosse um romance vai achar estranho, porque ele é um compêndio de citações feitas em diferentes apresentações da autora. E ela pede que a gente faça o nosso livro de citações, que foi isso que foi feito agora e está sendo apresentado. Então, a citação 1 falou sobre o fazer aquilo que seja do nosso dharma, da nossa responsabilidade, do nosso dever. E depois eu reuni textos que esclarecem isso. A citação 2 fala sobre a palavra, o valor da palavra, a importância da palavra. No taoísmo, eles falam que a sua palavra está plena de chi, da energia pessoal. Daí você ter que economizar essa energia e usar da maneira correta. Aí na citação número 3 já falamos sobre o pensamento como ele deve ser. Pode ser desnecessário, bom, ociosos, maus, e como a gente deve se posicionar nesse controle do pensamento ou disciplina do pensamento. A citação número 4 diz respeito à refeição, o que exercitar durante a refeição. Eu lembro que eu não fiz agora, mas eu vou pegar uma citação 52 que fala que nenhuma alimentação que é de origem da vida, origem animal, ela fala com clareza que a gente tem que retirar isso da nossa dieta. Então, se alguém tinha alguma dúvida, agora não tenha mais. E eu estou nesse processo, não é fácil para quem tem anos e anos, décadas de hábitos alimentares que envolvem a proteína animal, essa retirada tem que ser devagar. Mas não há dúvida que esse processo tem que ser iniciado, para que atinjamos outros níveis, na sociedade teosófica, níveis vibratórios, etc. Aqui foi só um excerto do livro As Vidas de Orion para início da segunda live, que no dia 11 de março, tá? A ideia é, depois de todas as apresentações, disponibilizar todos esses arquivos. A gente está só passando por eles. Na citação número 5, é importante, que dizia o que é o corpo e os sentidos, e eu não sou eles. E a partir daí nós fizemos uma série de comentários sobre o assunto, lembrando do Upanishads, aos pés do mestre, etc. Na citação número 6, versava sobre a leitura, que ela tinha que ser acompanhada pela devida reflexão e meditação sobre o conhecimento aprendido, sob pena de não fazer o efeito que deveria fazer, tá? Então, nós detalhamos essa citação. Principalmente, a gente colocou um foco na importância dos conhecimentos ocultos, de forma que exige essa reflexão toda, não a leitura como se romance fosse. Depois disso, nós fomos para a citação número 7. A gente tem que se acostumar ao fato de que somos nós que vamos resolver os problemas, em várias esferas, até mesmo na esfera física. Eu posso ter um problema de sobrepeso e arranjar o melhor nutricionista do mundo, com o melhor personal trainer do mundo, mas ainda assim, quem vai fazer o exercício sou eu. Eles não podem fazer por mim, eles vão me orientar. Mas esse trabalho de se modificar, isso aí é pessoal. Ninguém pode, nesse momento, te substituir. Fomos para a citação número 8, que fala sobre a busca do autoconhecimento. E tem que ser uma busca em que ela não pode ser voltada para a busca de um resultado. É a busca do conhecimento pelo conhecimento. Então, se for necessário ler devagar, lê no seu ritmo. Se for necessário reler, que releia. Resumir, que resuma. Colocar em prática para depois passar para outro livro, que faça, cada um do seu jeito. Mas é o conhecimento, é o autoconhecimento que se busca. E não atingir uma meta externa. Fomos para a citação número 9, uma foto que eu sempre adoro, você sempre cita essa foto como eu gosto muito, que é: a gente tem que esperar com um contentamento até que todo o karma se extinga. É importante isso. A gente contou histórias, eu não sei,
eu acredito que eu tenha falado sobre isso, mas se eu não falei, vou aproveitar a oportunidade. É uma história de dois monges, dois yogis. Um deles meditava sem parar e há tanto tempo que um formigueiro se formou próximo da perna dele. Enquanto o outro yogi tinha seu momento, mas o que ele mais fazia era dançar, comemorar a vida. Até que Krishna chega até eles e eles têm a chance de perguntar para Krishna: quando vão acabar as minhas encarnações? Quando eu estarei liberto? E aí Krishna informa que aquele que meditava sem parar terá mais 7 encarnações. E ele começa a chorar. Essas são 7 encarnações de privações, de sofrimento, silêncio. Enquanto aquele outro que sempre dançava, a informação foi que ele teria tantas encarnações quantas folhas tinha numa árvore super frondosa. E ele olhou e falou: então serão muitas encarnações em que eu vou passar dançando. E continuou feliz. E naquele momento, Krishna informa que a missão dele tinha acabado, porque ele tinha mantido a tranquilidade apesar da informação, porque ele ia se manter contente e feliz, independente do que acontecesse. Então a missão já tinha acabado ali. Daí a importância do contentamento, que é santosha, até que o karma tenha se extinguido. A estação número 9 a gente busca alguns detalhamentos, né? E depois disso, vamos iniciar a terceira live, que foi no dia 18 de março. Fala sobre. Foi uma complementação, uma resposta muito boa para a pergunta inicial, que chegam ao homem de mundos do passado inteligências mais evoluídas para auxiliar na sua evolução. Isso está no livro Dharma, de Annie Besant. Foi o texto que eu consegui achar e já tinha passado, mas é referente àquela pergunta inicial. Por que nós estamos tão perdidos assim? Chegamos na citação número 10. Admito que é a que eu mais gosto, tá? Que se admitirmos que estamos na corrente da evolução, qualquer circunstância que nos atingir, ela tem que ser considerada justa. E daí nós detalhamos isso com a vida do iniciado, nós buscamos conhecimento no Bhagavad Gita, depois no livro Dharma, da Annie Besant, informando primeiro, segundo, terceiro e quarto tipos de dharmas, né? Inclusive tem uma pergunta para fazer para o Dr. Ricardo, tão logo possa, que é onde se inserem os médicos? Qual dharma? Mas vai chegar a hora de perguntar para ele. Depois disso, nós seguimos para o 11º, que é pode-se estar confinado em uma prisão e ainda assim ser um trabalhador pela causa, tá? Isso houve uma apresentação aqui na loja Estrela d'Alva no ano passado, a cargo do Eric Lobão, não é Edson Lobão, Eric Lobão, que falava sobre os trabalhadores invisíveis, auxiliares invisíveis. E foi muito interessante, muito completa, me fez ter a vontade de ler o livro e a partir da leitura do livro a gente pôde tirar alguns excertos para detalhar, para ajudar na compreensão dessa citação número 11. Depois lemos o Plano Astral e outros livros. A citação número 12 é sobre o momento de agir e o momento de esperar. Isso exige sabedoria para fazer essa escolha. E eu gostei muito da imagem que foi feita por IA, mas ela entendeu bem a ideia, é que num momento turbulento, tempestuoso, alguém conseguia manter a direção de onde ir, né? Ele não tinha dúvida de onde ir, a salvação está no barco. Mas, ao mesmo tempo, ele conseguia manter o ambiente ao redor dele longe dessa turbulência. A turbulência não o atingia. Ela se abria e ele segue o caminho dele. Você saber quando esperar, quando agir, faz com que a gente não esteja mais à mercê dos acontecimentos. Então, é uma das citações muito importantes para mim. Depois a gente citou Os Pés do Mestre. Tem no Bhagavad Gita também, sobre Arjuna querendo não agir e Krishna mostrando para ele a necessidade de agir. Acredito que depois da leitura do Bhagavad Gita, nos moldes do que o Dr. Ricardo está apresentando para a gente, talvez eu tire algumas partes e coloque aqui para poder lembrar dessas passagens.
Bem, a citação número 13 fala sobre a resistência às paixões. Não há como resistir perpetuamente a elas, em algum momento elas vão vencer a vontade. Então, o ideal é substituir essa paixão por algo bom, algum estágio maior de vibração e ética, ou transubstanciar essa energia para outras atividades, transferir para outras atividades superiores. Aí está o exemplo da mulher que eu fiz menção ela ter um casamento, uma família, e chega em determinado momento que os filhos crescem, o marido falece, as energias que ela tem, vontade, sentimento que ela tem, ela passa a transferir para outras pessoas, ajudando quem precisa, transmutando as energias. Depois disso, nós fomos para a citação número 14, fala sobre a cura para o desejo, é a cura para a busca por recompensa. E nessa hora nós buscamos em A Voz do Silêncio o que nós tínhamos para ajudar nessa cura, nessa busca por uma cura. Acredito que a gente ainda vai achar mais coisas ainda nas nossas pesquisas para ajudar no entendimento dessa citação. E chegamos agora na quarta live, 25 de março, hoje, em que eu separei um texto para a gente começar a estudar antes de iniciar a análise da citação número 15. Então, o texto é o seguinte: embora a parte oculta da vida possa ser distinta das outras partes e ser mais importante que todas elas juntas, note que aqui não há pergunta, está afirmando isso. Geoffrey Hodgson está afirmando isso. Que a parte oculta da vida é mais importante que todas as outras partes juntas. Essa parte oculta, ela não pode ser dissociada das outras, havendo uma interação o tempo todo. Senão seríamos muito teóricos. A gente tem que fazer essa interação entre a parte conhecida da vida e a parte oculta. É por isso que a construção geral do caráter e a sábia conduta da vida tem uma parte tão predominante no treinamento oculto, às vezes causando decepção aos aspirantes que querem apenas o ocultismo puro o tempo todo. Para mim é claríssima essa informação. Se não nos melhorarmos, se o nosso caráter não refletir aquilo que a gente lê e pensa como certo e ético, se a nossa conduta não for sábia, a parte oculta da vida não nos poderá ser fornecida, não poderemos aprender, sob pena de nos prejudicarmos bastante e a outras pessoas também, causando karma. Daí, no nosso nível, o que a gente tem nesse momento é que não se ater a isso, mas dar a ênfase necessária às mudanças de caráter, mudança de hábito. Mais de uma pessoa já me perguntou nesses estudos, mas você faz isso? Não. Se fosse natural para mim, se eu fizesse tudo, eu não precisava estar estudando tudo. Então a ideia é relembrar, a ideia é ter a ideia de como agir corretamente no momento correto, sem que essa faceta externa, essa personalidade reaja, sem que eu tenha tempo de pensar na melhor resposta. Por isso que eu retirei isso na página 86 do livro A Vida do Iniciado, algo que deixa claro: construção do caráter e a sábia conduta da vida tem uma parte predominante no treinamento oculto. Fazendo uma ligação, tem uma parte do livro que fala sobre a Kundalini e diz sobre todos os males que ela causa e desencadeia se o indivíduo, se o buscador, não está já equilibrado quanto às suas forças, todas elas, sexuais ou não. Então, se essa parte do caráter e da conduta não tiver sido completamente assimilada na vida, ele não pode receber esse tipo de conhecimento. Então, vamos iniciar? Vamos agora para a citação número 15. Vamos lá. O homem tem de acreditar na sua capacidade inata de progredir. Ele não deve se atemorizar ao considerar a grandeza da sua natureza superior
nem se deixar arrastar pelo ser inferior, o material. Eu já deixo claro que uma das citações que eu queria colocar para desenvolver com vocês, não consegui achar tempo, é o momento em que Arjuna pede a Krishna que volte a uma forma humana, porque em determinado momento Krishna se mostra na sua forma natural, divina, e Arjuna não consegue manter o olhar, manter a atenção nos ensinamentos que estava recebendo. Então pede para que a Krishna volte à sua forma humana. Então mostra que nesse momento ele se atemorizou a considerar a grandeza da natureza, que é dele também. Ele pode chegar a esse nível mais cedo ou mais tarde. Então eu queria ter achado, certamente eu vou colocar isso, porque eu acredito que esse estudo sistematizado vai fazer, quando eu terminar a última, vai voltar para a primeira já com novos conhecimentos. A ideia é essa. Então, não coloquei ainda. Bom, agora vamos apresentar o que eu pude juntar, detalhar sobre esse assunto para nos auxiliar no entendimento dele. Bíblia, Salmo 82. Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Então é um livro que ele se caracteriza por essas afirmações atribuídas a Jesus Cristo, e não são perguntas, não são questionamentos, são determinações, são afirmações. Vós sois deuses. E a partir daí todas as ilações podem se seguir. Já no livro Fundamentos da Filosofia Esotérica, o grande e o pequeno só existem como tais quando vistos por uma consciência limitada. Eu entendo que uma parcela pequena de algo infinito e uma parcela muito maior de algo infinito representem a mesma coisa. Matematicamente, pelo menos é assim. Então, o grande e o pequeno tem muito mais a ver com a forma que se vê, com a limitação da consciência que se analisa tudo. Se nós formos para o livro A Mônada, de Charles Webster Leadbeater, a tarefa do homem é perceber o ego como homem verdadeiro. E ego com o E maiúsculo é o eu superior, para deixá-lo trabalhar, ao invés desse falso eu pessoal com que nos identificamos. Aí eu lembro então de Lúcia Helena Galvão, que fala a maneira prática de deixar o eu superior ter chance de se manifestar, não vai ser de uma hora para outra, é que nós abandonemos esse hábito de respondermos imediatamente a qualquer estímulo externo, sem que a reflexão passe por nós, tenha tempo de nós assimilarmos a situação da melhor maneira e tenhamos condição de dar a melhor resposta que nós podemos dar. Acredito que com o tempo, que varia de uma pessoa para outra, nós deixaríamos esse melhor de nós preponderar nessas decisões e faria parte do nosso caráter, nossos procedimentos iniciais, nossas condutas e, enfim, do nosso caráter como um todo. Essa é uma forma prática de agir. Continuando, nas vidas de Orion, eu já tinha falado sobre isso, mas achei que era o caso mencionar novamente aqui, que isso aí está na apresentação que foi feita pelo Dr. Ricardo. E ele fala que os mestres subiram aos cumes em que se erguem pela mesma escada de vidas por onde estão subindo agora. Eles não se atemorizaram pela grandeza do objetivo, nem se prenderam às inferioridades que nos caracterizam hoje. Eles passaram pelas vicissitudes da ordinária vida doméstica, com as penas e alegrias, êxitos e fracassos de que se nutre a experiência humana. Quem puder ler o livro O Homem, de onde vem, para onde vai, mostra as histórias relacionadas aos mestres atuais, quando eles lutavam, morriam, sofriam. É possível acompanhar isso. Não têm sido deuses os mestres, perfeitos desde ilimitadas épocas, senão homens e mulheres que puseram de manifesto seu Deus interno. E após longo e penoso caminho, galgaram a etapa super-humana, a atual.
são promessa plena do que seremos no futuro. São as gloriosas flores da planta cujos botões somos nós. Isso aqui é um texto autoexplicativo, muito claro, por isso que eu coloquei aqui, que mostra que a gente não pode, de forma alguma, se atemorizar. Esse destino chegará até nós quando nós estivermos prontos. Eu também, dessa vez, eu coloquei, mudei aqui, o livro Caibalion, tá? Assim em cima como embaixo, mas assim embaixo como em cima. Mas note que ele não fala sobre igualdade, ele fala sobre semelhança, similitude, similaridade, para ser mais exato, que ele usa. Existe um livro chamado Como Entender o Caibalion. Ele, eu comprei um Caibalion, minha esposa disse que eu não ia entender, eu sou cartesiano ortogonal, e aí eu comprei o outro, Como Entender o Caibalion, aí ficou mais fácil para mim. Então, ele já me explicava. E ela falava de um exemplo da terceira lei de Newton, que toda ação gera uma reação de direção contrária que não se anula, pois atuam em corpos diferentes. Mas já num plano sutil, essa lei material de ação e reação, num plano mais sutil, um plano mais alto, ela apareceria como o karma, que a cada ação gera uma reação e dessa maneira, não mecânica, estaria o mesmo princípio sendo reproduzido. É um dos exemplos que ela usa, entre outros. Então, dessa maneira, se a gente conseguisse, no nosso nível, reproduzir ações éticas, ações de um caráter adequado, elas refletiriam em outros níveis superiores um caráter semelhante e permitiriam a cada um de nós, no tempo devido, vibrar nesses níveis superiores. Então, quem puder ler esse livro é muito bom, faz diferença. Dando prosseguimento aqui na citação número 15. Última forma aqui. Então, terminada as observações e detalhamentos da citação número 15, a gente passa para a seguinte. 16. Aqui foi um erro meu, viu? Eu deixei aqui um texto que era para sumir. Então, peço para desconsiderar, logo que acabar aqui, eu vou sumir. Abstendes, porque o correto é abster-se. Não para te conservares limpo. O homem que luta contra si mesmo e vence a batalha só pode fazê-lo quando sabe que naquela luta ele está fazendo aquilo que vale a pena ser feito. Eu me lembro que essa foi uma conversa que eu tive com uma companheira nossa de estudos, a Elaine, e ela já é vegana de longa data, enquanto eu lutava para tirar a carne vermelha. E nas conversas ficou claro que você só muda esse procedimento, só se abstém de algo que te dá prazer, que não te faz bem, mas te dá prazer, quando você identifica um bem maior após essa mudança. Então, dessas conversas, ficou claro que em determinado momento você entende um novo procedimento, algo a ser conquistado, e aquela mudança comportamental passa a ser simples, é só ser implementada. Então, essa é a abstenção, a correta abstenção de que fala o texto. Vamos ver o que eu consegui reunir sobre o assunto. Então, nós temos aqui no próprio livro Ocultismo Prático, mas na página 79, a meditação, a abstinência, a observação dos deveres morais. Então, tudo prática, tudo conduta para ser exercitada, desde já. Os pensamentos gentis, as boas ações e as palavras amáveis, assim como a boa vontade para com todos, e um total esquecimento do eu, são os meios mais eficazes de se obter conhecimento e se preparar para a recepção da sabedoria superior. Obviamente, identificamos um objetivo, recepção da sabedoria superior. Logo, a abstenção que falamos no início, ela já ganha um novo contorno. Ela tem uma finalidade, a recepção da sabedoria superior. E mudança de procedimentos já passam a ser justificáveis, pensáveis, execuíveis, até que determinado momento
essa vontade de ter acesso à sabedoria superior torna esses nossos desejos passíveis de serem superados, esses hábitos passíveis de serem mudados. Serve para tudo, hein? Continuando, já no livro Aos Pés do Mestre, a gente encontra que 4 qualificações necessárias para a senda, uma delas é a ausência de desejos, é o Nirodha, ausência completa, superação. E na luz da presença do Mestre, todo desejo sucumbe, exceto de ser semelhante a ele. Nesse momento, eu fiz o seguinte pensamento: como eu só estarei na presença do Mestre ou em um plano sutil, se for fisicamente num estágio muito avançado, talvez seja para nós utilizarmos o entendimento de que, quando eu vou decidir, desculpe, eu pensar o que o Mestre faria. E ao estar pensando nisso sempre, é como se a presença dele me acompanhasse sempre. E daí, por estar sempre ligado a ele, eu conseguisse essa mudança de procedimento que levaria à ausência de desejo. Não é uma conduta fácil. Não é. Aqui houve uma mudança, nós saímos daqui. Bom, caiu, vou compartilhar novamente, tá? Um minuto, por favor. Por algum motivo, deixou de compartilhar aqui. E ok, retornamos. Os senhores estão vendo isso? Compartilhamento retornou. Vamos dar prosseguimento agora. A ausência de desejos, que é o objetivo final. Abstenção, é uma decisão para agora. Não é fácil. Ainda sobre abstenção. Eu fiz uma pesquisa assim, um pouco diferente. E no livro O Plano Astral, página 38, tem um texto sobre as auras. Todos os seres vivos estão rodeados de uma atmosfera que lhes é própria, comumente chamada aura. A aura de um homem tem aspecto, a forma é oval, de vapor luminoso. É uma espécie de névoa, luminosa e colorida, aproximadamente ovoide, que se estende a partir do contorno do corpo físico, cerca de meio metro em todas as direções. Nós veremos que um adepto, ele ultrapassa muito mais do que isso. A aura dele atinge tamanhos muito maiores. A aura é extraordinariamente complexa e contém matéria de todos os diversos planos que presentemente formam todos os veículos. Aqui diferente aqui, ó. Certo? Existe uma aura mais brilhante, mais difícil de distinguir, que é a matéria astral, é o corpo astral, o corpo dos desejos, que exprime com seus rápidos e sempre imutáveis relâmpagos os desejos que varrem a mente do ser humano. Que nós somos assim, extremamente volúveis. Nós mudamos incessantemente. É uma característica da nossa inferioridade. Ainda assim, mais elevada e incomparavelmente mais bela está a luz viva do corpo causal, o veículo do eu superior, que mostra o exato grau do desenvolvimento a que chegou o ego verdadeiro, mental superior. As auras não são simplesmente emanações, mas a real manifestação do ego em seus respectivos planos. É o verdadeiro homem, e não os variados corpos que os representam nos planos inferiores. Vou mostrar agora por que eu coloquei esse texto. Aqui, o autor, ele faz, Leadbeater, no caso, ele faz uma classificação das cores das auras e o que elas significam. Então, prestem atenção, principalmente aqui, ó, o amarelo, devoção
No amarelo é elevadíssima intelectualidade. Identifique aqui o vermelho, orgulho. As cores mais escuras são todas malícia, depressão, ciúmes. Então ele fez isso. Vale a pena ler esse livro, O Homem Invisível e Invisível. Vale a pena. Por quê? Nós chegamos na aura, o corpo astral de um homem comum, como ele é. E o corpo astral de um homem evoluído. Olha o amarelo aqui, da parte da intelectualidade. Olha o azul. A gente volta aqui e vê um azul claro, dedicado a um nobre ideal. Então, essas diferenças. Aqui tem uma série de pigmentações aqui, o que aqui não tem. É uma cor mais simples. Ela não está tão pigmentada. Note que o pigmento é aqui embaixo, medo, trapaçaria. E chegamos depois no corpo causal de um adepto. Olha só o tamanho da aura. Lembramos do pai da Rada Burnier, que ele zarava um aspecto de paz onde ele ia. Em cada ambiente onde ele ia, a paz se estabelecia. É a aura fazendo esse tipo de trabalho. E por que a gente volta aqui? Porque esse é o objetivo da abstenção. É para que nos nossos diferentes corpos, na nossa aura, não transpareça quem nós realmente somos hoje, e sim quem nós queremos nos tornar. Ainda que o plano físico não identifique esses esforços, porque eles são pessoais, são internos, a nossa aura demonstra isso. E os mestres vão observar essa aura ao determinar nos aproximar deles, ao, ao considerar se aproximar de cada um de nós, porque aí será a nossa verdadeira imagem. Então, se alguém não sabia o motivo forte para a distensão, para a mudança de um vício, para a conservação da limpeza da aura, está aí. Ela mostra exatamente como nós somos. Vou agora para a próxima citação, tá? Vou mudar aqui para eu conseguir ler com calma. A citação número 17. O melhor remédio para o mal não é repressão, mas a eliminação do desejo. Essa palavra aparece muito, essa expressão. Isso pode ser melhor alcançado mantendo-se a mente constantemente fixa em coisas divinas. Por isso que a IA foi muito feliz, fiquei muito feliz dela ter feito isso, em, depois de eu explicar o que eu queria, ela colocar essa imagem de uma luz sobre uma leitura sagrada, de maneira que, mantendo-se fixa a atenção sobre uma leitura, num livro sagrado, naquele momento, seria o melhor remédio para a eliminação do desejo. Naquele momento, o desejo não atuaria, não encontraria espaço para atuar. E aí, no livro Aos Pés do Mestre, a gente encontra um conceito chamado unidirecionalidade, muito difícil, que nós já vimos que a nossa aura, ela se modifica completamente a cada momento, porque os nossos desejos, pensamentos se modificam sem parar, constantemente. A gente ter um pensamento, uma vontade unidirecionada já é uma conquista muito grande. Mas agora a gente sabe disso. Vamos começar a nos exercitar. Unidirecionalidade, unidade de propósito, perseverança. Eu tenho um nome aqui, Samadhana. É o foco na execução do trabalho do mestre. Nada deverá nos desviar, jamais da senda na qual entrarmos. Nem tentações, nem prazeres, nem afeições mundanas. Então isso tem que ser vencido antes da gente entrar na senda. No livro As Vidas de Orion, eu ainda vou citar isso, ainda vou colocar em algum ponto. Ele fala sobre o principal ter uma encarnação perfeita, uma família agradável, família de boas condições, de conhecimentos, uma vida cercada de todos os confortos e boas situações, ele ter parentes e amigos
que são os representantes dos templos. Desde criança ele é acompanhado, até que jovem ele é chamado ao templo para continuar os estudos e seguir aqueles que depois se tornariam mestres. Eu não sei se é mestre Kuthumi, mas no livro ele informa quem é. Só que naquele momento ele preferiu seguir os amigos e viver aquela juventude com os seus prazeres e experiências. Então ele escolhe isso. Só que quando ele já viu que não é o que ele queria mais, quando ele retorna, aquela experiência já não está mais disponível para ele. E depois eu fui ver, por mais de 1.500 anos, ele não teve mais uma experiência daquele nível. Conclusão: a gente ter contato com o mestre, iniciar a senda sem ter vencido essas tendências, só vai nos prejudicar. O trabalho de mudança é agora, para estarmos prontos para um futuro de mudança, até porque, ao mudarmos, a nossa aura vai refletir essa mudança e esse vai ser o chamariz, o destaque para o mestre se apresentar ou se aproximar de nós. Então, deverás tornar-te uno quanto à senda, num pensamento e numa vontade unidirecionada. Hoje, admito, eu não consigo manter essa disciplina de desejos, vontades e atenções para qualquer assunto. Isso é algo a ser exercitado. Monte V. Margarete. Chegando mais alguém? Pronto, seguimos agora. O melhor remédio para o mal não é a repressão, a eliminação do desejo, mas agora o que o texto achado foi na Ciência do Yoga, de Kataini, página 32 a 35. Fala sobre Vairagya, indiferença, desapego, falta de desejos. Na falta de desejo, ele ainda detalha mais. É falta de raga, ou atração, e divesa, ou repulsão. Então, não é só nós estarmos equilibrados diante do desejo, equilibrados também diante do asco, da repulsão. Não temos nada que cause esse asco em nós. A ausência de qualquer atração por objetos que dão prazer. A prática do Vairagya é a eliminação das forças motrizes do desejo. É o Chitta-vritti Nirodha. A simples ausência de atração em virtude da inatividade do corpo acontece quando nós ganhamos a umidade ali, né? Ou da saciedade, ou da preocupação com outras coisas, não constitui Vairagya. Porque a atração encontra-se latente, e a gente já viu em outra citação, quando a vontade para agir existe, mas a oportunidade não chegou, ainda assim pode haver até karma. Porque você deixou de agir por falta de uma oportunidade, mas a vontade estava ali, atuando e até influenciando mentes mais fracas no entorno. O isolamento do mundo e a fuga das tentações não nos ajudam. Por favor, passei aqui. Não nos ajudam a adquirir o verdadeiro Vairagya. Então, fugir para as montanhas pode ser um processo temporário para a reorganização. Mas a verdade é que a expressão é que a divindade caminha entre as multidões, porque ela não se afeta. Ela não está preocupada com isso. Ela faz o trabalho dela, ajuda quem tem que ajudar, interfere quando tem que interferir, sabe quando agir e quando esperar. A gente já viu em outra citação. Ela não precisa se isolar. Então, o isolamento realmente, ele certamente faz parte do processo, mas é um processo temporário, para retornar no meio da coletividade e colocar em prática aquilo que se aprendeu. Então, o isolamento Luiz do Henrique, mundo, sim, é, eu vou até pedir uma pausa, mesmo porque já faltam 2 minutinhos, o tempo passa rápido. Esse tema é muito importante, vale um estudo de uma live, porque ele é super reflexivo e ele impõe uma meditação. Eu vou fazer uma substituição. Nós lemos nos livros da Sociedade Teosófica, de Teosofia e nas traduções, e os próprios Mahatmas usavam essa expressão, pelo menos na tradução, eliminação do desejo.
Eu estudei muito o inconsciente, mesmo porque eu preciso ter a senha do inconsciente para fazer o meu trabalho com o meu paciente, uma vez que eu trabalho na hipnoterapia. E uma das coisas que nos é passado o tempo todo é o inconsciente não absorve o não. Ele não absorve o elimina, a falta, expulso. Você expulse isso de você, você elimine isso de você. Ele vai dizer transmute isso para você. Por quê? O eliminar impõe uma restrição, uma subtração. O inconsciente não consegue trabalhar numa transmutação nesse não. Então, ele vai pedir para que você diga assim: transmute o seu desejo. Todas as vezes que a gente, numa meditação, começa a focar muito, elimine o desejo, a gente encontra uma resistência maior para fazer um salto quântico, porque tem que ser um salto quântico. Eliminar o desejo não é para amador, não. O que nós precisamos fazer? Já que é difícil eliminar o desejo, pelo menos mudar a forma de expressão, nos colocar assim, vamos transmutar o desejo. Ah, mas é a mesma coisa de uma outra forma. Não é. O transmutar significa agregar, somar, adquirir, beneficiar. O eliminar, ah, elimine o desejo, impõe uma restrição e uma negativa. Daí o inconsciente não absorve bem. Fica aí uma sugestão para as próximas traduções, inclusive, porque eu acho que facilitaria para o inconsciente absorver essa maneira, nova maneira de se expressar. Esse tema que você está abordando agora no final, Vairagya, é extremamente importante. E ele necessita de pré-requisitos, e todos esses você abordou e tem abordado até então. Então, eu acredito assim, até o momento nós evoluímos para viver esse momento que é a Vairagya. Daí eu acho que precisava de que para a próxima que vai ser na semana que vem, na primeira semana de abril, nós nos envolvêssemos um pouco mais e nos mergulhássemos mais nesse tema, porque ele vale, ele merece. E eu acho que a sua apresentação está muito boa. Você, para mim, considerando que você é um iniciante, está excelente. Os pontos que você tem abordado são, de fato, relevantes. A maneira com que tem sido conduzida as apresentações estão atendendo as demandas. E eu reitero para as pessoas que estão chegando que nós devemos deixar as perguntas sempre para o final, para não interferir no raciocínio do orador e no raciocínio das pessoas que estão presentes à live, que corta o raciocínio. E assim, quando vocês fazem uma pergunta no meio de uma incursão, de uma viagem que o orador está nos levando, a gente perde o raciocínio. E aí, até voltar, leva-se um tempo, e aí há um desinteresse. Aí eu peço a compreensão de vocês, que agora, doravante, tanto nas lives com o Luiz Henrique, quanto no Ricardo, que a gente deixe as perguntas, as interferências, sempre ao final, de preferência ao final das gravações. Não foi o caso aqui, porque eu quis deixar registrado em gravação a importância de se agregar, de se somar quando se fala em desejo, e evitar, embora essa seja a nomenclatura que a teosofia usa, eliminar. A gente pode falar em transmutação. Bem, Luiz Henrique, nós te agradecemos, lembrando que já são 18 horas e 3 minutos, a gente tem que encerrar, e agradecendo a presença aí do Lauro, que esteve conosco esse tempo todo. Aliás, o Lauro é um querido, só não é irmão de loja da Estrela d'Alva, mas eu o sinto como irmão de alma. Gratidão, Lauro, pela presença sempre, pelo incentivo. Nós estamos recebendo agora a Carmen Maciel Pessoa, bem-vinda, e vamos aqui encerrarmos com o Luiz Henrique, fecharmos a gravação e ficarmos aguardando a entrada do nosso irmãozinho Ricardo. Luiz Henrique, gratidão, parabéns. Estou com um prazer muito grande. Retornaremos então na estação 18.
E eu estou verificando aqui se ele parou a gravação aqui. Aqui está escrito, agora sim. Ainda está marcando REC. Deixa eu só. Estou aqui hoje com problemas de insubordinação. Realmente, sem comentários. Tô querendo terminar a gravação aqui, não estou conseguindo. A live do Luiz Henrique tá tão boa que não está conseguindo nem terminar. Parabéns. Um Se minutinho tu só. me colocares como co-anfitrião, quem sabe eu consiga. Tá, eu vou então colocar aqui para Ricardo. Chat. Ver aqui. Não estou conseguindo, gente. Eles mudaram o sistema, hein? É por isso que o Felipe e Negócio. o Pax andaram reclamando que houve uma atualização. Eu não estou sabendo terminar. Ou nem que seja pausar, mas eu não estou vendo nenhuma das duas É, alternativas. into to. É que eu tenho uma série de coisas a serem feitas aqui. A gente vai precisar da ajuda depois. Você não quer começar O então, Felipe Ricardo? Depois a gente faz. pede ao Ricardo ou ao Felipe para dividir isso. Ele está aí? Não, ele vai Não. estar. Depois a gente entra em contato com ele. Olha, uma solução que funciona, não sei se é oportuna, é encerrar a reunião e começar de novo. Aí isso vai funcionar. Poderemos fazer isso então? Deteve Sim. Avisa a bem. todos para entrar de novo, tá Pedimos a bom? todos, Carmen, Margarete, Silvia, para a gente entrar de novo, tá? Faremos agora então. Executando.